É um enorme privilégio para a escola, para o Casinho, para a Figueira, termos o Dr. Joaquim Vieira. O currículo fala por si, eu não vou obviamente aqui mencioná-lo, só vos quero dizer o seguinte em traços muito breves. Catedrático de Medicina em Coimbra, político, posso dizer isso também, com altíssimas responsabilidades nacionais e internacionais na medicina legal. Falamos de alguém que é dos poucos portugueses que tem dimensão mundial. Este é o Joaquim Vieira. É a pura verdade. E, portanto, é para nós um grande privilégio tê-lo aqui hoje. E tê-lo hoje num tema que não é um tema de medicina pura, é um tema de direitos humanos. Tortura e direitos humanos no século XXI. Joaquim Vieira é um espectador privilegiado da triste situação dos direitos do homem no século XXI. E esta tertúlia hoje seguramente nos vai enriquecer muito e que vai, sobretudo, perturbar muito. Mas para a mudança do mundo é necessária alguma perturbação. É por isso que está hoje aqui Joaquim Vieira. E que eu peço, novamente, desculpas por toda esta atrapalhada inicial e que agradeço, sobretudo, pela amizade e pelo privilégio de aqui estar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu penso que vou dispensar o microfone porque estou habituado a falar ao longo das aulas. Quero começar por agradecer ao professor Manuel Castelo Branco o convite amável que me fez. Pedir-vos desculpa de começarmos um bocadinho atrasados, mas de facto eu tinha preparado esta intervenção acompanhada por algumas imagens, por alguns meios audiovisuais, porque falar de cultura, de maus-tratos, de direitos humanos, sem poderem ver verdadeiramente aquilo de que estamos a falar, acho que se perde um bocadinho. E, portanto, tinha preparado uma apresentação que vai passar aqui em imagem na televisão, que lamentavelmente daí não conseguem ver, mas enfim, penso que pelo menos alguns poderão acompanhar. Portanto, agradecer à Coimbra Business School este convite amável, pedir-vos desculpa porque eu habitualmente já falo um bocadinho depressa. Hoje vou falar ainda mais depressa, primeiro porque estamos a começar com meia hora de atraso, depois porque ainda tenho que ir para Lisboa e às 6 da manhã tenho um avião para apanhar, de maneira que ainda vou hoje para Lisboa e quero ver se conseguimos acabar dentro do tempo que estava mais ou menos previsto. Eu vou-vos falar então um bocadinho de uma área à qual me tenho dedicado particularmente desde há cerca de 13 anos atrás. Eu desde 2004 acompanho habitualmente o relator especial das Nações Unidas contra a tortura, nas visitas que o relator especial faz aos diversos países do mundo para investigar situações de tortura, para as documentar, enfim, para fazer uma avaliação da situação, e eu tenho de facto esse privilégio de o acompanhar desde há 14 anos e portanto é sobre isso um bocadinho que vos vou falar daquilo que é, ao fim e ao cabo, uma experiência de vida. E como todos sabem, há cerca de 69 anos atrás, em 10 de dezembro de 1948, a humanidade registrou aquilo que eu considero ser um dos seus avanços civilizacionais mais significativos. Estou a falar da aprovação, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Uma declaração aprovada, como dizia, em 10 de dezembro de 1948, e por isso 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma declaração aprovada 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade toma consciência das profundas atrocidades, das enormes violações dos direitos humanos que tinham sido cometidas durante o regime nazi. Direitos humanos que são, aliás, como sabem, um dos 3 objetivos principais das Nações Unidas. As Nações Unidas têm 3 pilares fundamentais: a promoção da paz e da segurança, a promoção do desenvolvimento nos países que necessitam desse desenvolvimento e também a promoção e a proteção dos direitos humanos. Ora bem, um dos artigos desta Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 5º, diz precisamente aquilo que veem, os conseguem ver na televisão. Diz que ninguém será submetido a tortura ou a outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes. Um artigo que resulta precisamente do que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial, das condições terríveis de detenção, de tortura que se tinham verificado em várias áreas, nomeadamente em Birkenau ou em Auschwitz, como todos sabemos. Ora bem, a tortura torna-se, portanto, num direito humano absoluto, num direito humano protegido e num direito humano que tem até uma característica especial.
contrariamente a outros direitos humanos fundamentais, que podem ser suspensos em determinadas circunstâncias, o direito à liberdade, por exemplo, que é um direito humano fundamental, mas que pode ser suspenso em determinadas circunstâncias, se a pessoa realmente violou a lei, se foi sujeita a um julgamento justo, imparcial, etc. Esse direito pode ser suspenso, mas a proibição da tortura é um direito humano absoluto, é uma situação que não pode ser suspensa em nenhuma circunstância e baixo nenhum tipo de situação. A verdade é que, embora seja um direito humano absoluto, embora seja um direito que depois tenha sido reforçado por mais de 80 tratados e convenções que se dedicaram a reforçar, de facto, esta proibição de tortura ou de outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes, a verdade é que ainda hoje há múltiplas situações de tortura. Um relatório recente da Amnistia Internacional, que é uma organização não governamental, mas de grande credibilidade, dava conta de situações comprovadas de tortura em mais de 110 países do mundo nesta segunda década do século XXI. Aliás, creio que todos ficámos espantados há uns anos atrás, quando tomámos consciência do que estava a acontecer. Estas imagens são dessa situação, numa prisão tutelada por um país que habitualmente considerávamos como um dos paladinos dos direitos humanos, os Estados Unidos, e onde, em Abu Ghraib, uma prisão tutelada pelos Estados Unidos, não apenas a tortura era uma prática diária e sistemática, como inclusivamente se desenvolviam diversos projetos de investigação, subsidiados pelo governo americano, tendentes a desenvolver novas técnicas de tortura que permitissem extrair confissões, intimidar, etc., mas sem deixar marcas físicas que fossem facilmente perceptíveis, desestruturando apenas psicologicamente as pessoas. Ora bem, é por isso, precisamente por continuar a haver violação destes direitos humanos, por continuar a haver tortura e tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes, que existem vários mecanismos para investigar, para documentar as situações que possam estar a ocorrer. E um dos mecanismos que neste século XXI tem sido mais eficaz é precisamente o relator especial das Nações Unidas contra a tortura. Aquele diapositivo, que eu esperava poder projetar numa imagem maior, o que vos pretendia precisamente mostrar é aquilo que faz o relator especial das Nações Unidas, que é uma figura que funciona no seio do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, é alguém que é mandatado durante um período de 3 anos, que se as coisas correrem bem pode ter o seu mandato renovado por mais 3 anos, isto é, um relator pode fazer um máximo de 6 anos de exercício de funções e depois virá outro, mas o que faz o relator durante os seus mandatos é visitar países dos 5 continentes, desde países altamente desenvolvidos a países altamente subdesenvolvidos, visitá-los e tentar averiguar qual é a situação em termos de tortura ou de tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes e depois emitir um conjunto de recomendações que permitam introduzir formas, mudar o panorama das coisas. E como vos disse, eu acompanho desde 2014 o relator especial das Nações Unidas e, como veem, ele visita todos os anos países dos vários continentes. O relator especial faz entre 3, 5, 6 visitas, depende do orçamento anual das Nações Unidas, mas, portanto, durante o seu mandato, obviamente que não pode visitar todos os países do mundo, mas durante o mandato visitará 15, 20, se fizer 2 mandatos, visitará cerca de 30, 40 países durante esse período de tempo. E, portanto, como veem, os que conseguem, os que estão mais próximos, visita desde países como a Dinamarca, que está ali no diapositivo, um dos países mais desenvolvidos do mundo, até países altamente subdesenvolvidos, como foi o caso, por exemplo, da Papua Nova Guiné, provavelmente o país menos desenvolvido onde estive até hoje. Ora bem, esta investigação é hoje considerada fundamental, é feita por uma equipe multidisciplinar que envolve especialistas em direitos humanos, que envolve intérpretes, que envolve pessoal de segurança, quando é o caso, quando os países são problemáticos, e que envolve também sempre a participação de um perito médico. E o papel do perito médico é um papel que está hoje amplamente reconhecido, mesmo pelas próprias Nações Unidas. Há um tempo atrás, as Nações Unidas aprovaram uma recomendação precisamente salientando o papel fundamental que a medicina, e muito especificamente a medicina legal, pode ter na investigação e no combate à tortura, e o papel do perito médico é precisamente este. Quando andamos nestas visitas, quando visitamos centros de privação de liberdade, quando examino pessoas que se queixam de ter sido torturadas ou que suspeitamos que possam ter sido torturadas, mesmo que elas não se queixem, o objetivo é precisamente conseguir avaliar, detectar sinais físicos e psíquicos de tortura, mesmo na ausência de queixas específicas, é conseguir documentar estes sinais
para depois os transformar em evidências que possam ser utilizadas nos tribunais internacionais, é conseguir produzir interpretações sobre aquilo que estou a ver, é tortura, serão lesões auto-infligidas, poderá ser uma lesão acidental, pode ser apenas uma doença que provoca aquele aspecto que se pode até confundir com uma prática de tortura, e no final é ainda emitir uma opinião sobre em que medida aquilo que eu observei e que eu interpretei se correlaciona ou não com as alegações que são apresentadas pela vítima e com as explicações que são apresentadas por quem está a ser acusado de ter sido o autor dessa tortura. Mas o papel não é apenas esse. O papel é, obviamente, olhar e avaliar as vítimas de tortura, mas é também avaliar as condições de detenção. Porque, como irão ver em algumas imagens, por vezes, as condições de detenção, as condições em que as pessoas estão presas, são de tal forma degradantes que acabam por ser quase piores do que algumas formas de tortura física, se é que pode haver aqui alguma escala de comparação. Há condições de detenção, e vou-vos mostrar diversas imagens, que são de facto absolutamente terríveis e que elas próprias são fonte de danos físicos e psíquicos nas pessoas que têm que viver, às vezes meses, às vezes anos, às vezes décadas, às vezes a vida inteira naquelas condições. E já vamos ver algum. Dizer-vos também que, obviamente, quem trabalha nesta área e os peritos médicos que trabalham nesta área têm hoje linhas de orientação. Uma das linhas principais é conhecida por Protocolo de Istambul, é um documento que dá precisamente a orientação sobre como é que o médico deve fazer a entrevista, a que aspectos deve dar atenção na avaliação psicológica, a que aspectos deve dar atenção na avaliação física, como é que deve elaborar o seu relatório, como é que o deve apresentar, enfim, há hoje linhas de orientação que ensinam como é que isto deve ser. Mas deixem-me também dizer-vos que, obviamente, investigar cultura e documentar cultura não é tarefa fácil. Antes, pelo contrário, é uma tarefa cada vez mais difícil. É difícil por diversas razões, porque, obviamente, a cultura acontece habitualmente à porta fechada, sem testemunhos, logo depois a produção de evidências de tribunal. É difícil porque os Estados e as autoridades negam sempre a prática de cultura. Nunca entrei no país quando as autoridades ou o governo dissessem que aqui é uma prática habitual. É difícil também porque os métodos de tortura são cada vez mais elaborados, mais sofisticados, sobretudo no sentido de não deixarem marcas físicas, mas conseguirem realmente desestruturar a pessoa do ponto de vista psicológico e intimidar e extrair a conclusão que se pretende. Mas é sobretudo difícil também aqui, temos aqui uma condição peculiar, é que esta é uma situação onde não apenas o agente nega sistematicamente aquilo que muitas vezes é absolutamente evidente, como as próprias vítimas tendem a negar, habitualmente foram vítimas de tortura, e a negar aquilo que para nós está a ser também evidente. E negam porquê? Porque obviamente têm medo de represálias. Uma coisa é que estejam agora aqui as Nações Unidas, mas depois sabem que fui eu que contei, quando eles forem embora, fazem pior, ou se não me fazem a mim, fazem ao meu filho, à minha filha, à minha mulher, ao meu marido, aos meus pais, e o medo de represálias leva a que muitas vezes as próprias vítimas neguem aquilo que é uma evidência. E, portanto, conseguir detectar, conseguir investigar aquilo que se pretende como uma investigação de tortura, que é o que está no diapositivo, isto é o que é que aconteceu, como é que aconteceu, quem é que foi o autor, em que circunstâncias aconteceu, quando é que aconteceu, tudo isso pode ser de facto complexo. Depois dizer-vos que, para além desse guia que é o Protocolo de Istambul, quem trabalha nestas áreas tem obviamente outras linhas de orientação e outras regras para as quais tem que estar atento, e como aquilo que a lei internacional condena e como aquilo que a Convenção Internacional dos Direitos Humanos estipula é a proibição de tortura ou de outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes. Obviamente que é preciso que quem trabalha nesta área domine bem também quais são os estándares, quais são as regras internacionais em termos das condições de detenção. Há regras internacionais, muita gente não as conhece, mas os Estados têm hoje, e as estruturas internacionais têm hoje definidas, quais são os estándares mínimos, quais são as regras mínimas a que devem obedecer os centros de detenção, em termos, por exemplo, de espaço entre as paredes, de altura do teto, do número de litros de água que uma pessoa tem direito, quantas horas de ar livre tem direito, que tipo de iluminação é que deve ser proporcionado, que tipo de atividades, que acesso a telefone, etc. Há um conjunto de regras internacionais que são conhecidas por Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, regras mínimas internacionais para o tratamento de detidos,
que hoje até são conhecidas por regras de Mandela. Elas foram revistas em 2015 e as Nações Unidas aprovaram um novo documento e, em homenagem ao presidente Mandela, que tinha então falecido há pouco tempo, deram-lhe o nome de regras de Mandela e que estipulam precisamente esse conjunto de condições mínimas a que qualquer centro de detenção deve obedecer. Então, quando vamos nestas missões e vamos realmente procurar investigar qual é a situação da tortura, estas missões começam sempre por uma visita geral em qualquer estabelecimento de detenção. O relator especial, para entrar num país, precisa da autorização do país. Não pode entrar em nenhum país do mundo sem que o governo autorize. Mas uma vez tendo entrado, ele passa a ter liberdade total, isto é, faz parte do seu mandato, que uma vez tendo o país autorizado que ele entre, ele pode ter acesso a qualquer centro de privação de liberdade, a qualquer hora do dia ou da noite, e sem aviso prévio, não tem que dizer onde vai, nem quando vai, nem a que horas vai onde muito bem entende. E as visitas começam precisamente por uma visita global ao centro de detenção, procurando averiguar se realmente cumpre aquelas tais regras mínimas. Por exemplo, não se vê, infelizmente, porque as imagens são pequenas, mas estas são as zonas de duas prisões onde os detidos contactam com as famílias. Eu tinha aqui em cima uma imagem um bocadinho mais pequenina de uma prisão europeia e a imagem maior é de uma prisão na América do Sul. E era apenas para vos mostrar que nem sempre as prisões que envolveram maior investimento económico, significaram uma maior quantidade de dinheiro colocada pelo governo, são do ponto de vista dos direitos humanos aquelas que acautelam melhor esses direitos humanos. Naquela imagem pequena está uma prisão europeia e o espaço para receber e contactar com as famílias, e ali os detidos apenas falam com a mulher, com o filho, com os familiares, através de um telefone, através de uma parede de vidro, e se a pessoa estiver detida 10 anos, é 10 anos em que não tem a possibilidade de abraçar o filho, em que não tem a possibilidade de abraçar a mulher. Em baixo estamos numa prisão na América do Sul, com condições económicas muito mais limitadas, do ponto de vista estrutural muito mais insuficientes, mas todavia, do ponto de vista dos direitos humanos, muito melhores, porque como veem os presos estão ali, mas estão em contacto direto com as famílias, abraçados aos filhos, abraçados às mulheres durante as horas das visitas. É também neste período geral de visita ao centro de detenção que se vêem, por exemplo, as condições de iluminação, de ventilação, de aquecimento, tudo o que existe, porque às vezes as coisas são terríveis. Olhem, esta imagem que vem aqui, fui eu próprio que atirei, todas as imagens, aliás, sou eu que as faço com a minha máquina durante as visitas. Não parece muito mal, é uma cela, está limpa, tem camas, tem lençóis, tem uma janela e está arrumado e realmente não parece mal. O problema é que aquela imagem não é a imagem real. Aquilo é uma fotografia tirada com o flash da câmara. Mas as verdadeiras condições nesta prisão são as que estão nesta imagem aqui. Não há luz elétrica dentro da cela, como veem não há cobertores na cama, não há aquecimento nas paredes, não há vidro na janela, e este é num país da antiga União Soviética, onde a temperatura no inverno chega aos 33 graus negativos. E como chega aos 33 graus negativos, os presos têm que dormir encostados uns aos outros no canto da cela, de meia em meia hora o que está no meio passa para fora e vão girando para que ninguém congele. Como há uma sobrelotação prisional brutal, não há possibilidade nunca de virem ali fora, não tem luz elétrica dentro das celas, obviamente quem passa um dia atrás do outro, um mês atrás do outro, um ano atrás do outro, a viver nesta penumbra, sem sequer conseguir ver as caras de quem está na mesma cela, ao fim de algum tempo, tem danos psicológicos irreversíveis e tem, obviamente, lesões físicas, nomeadamente da esfera visual, também irreversíveis, das quais nunca vai recuperar. E por isso muitas vezes as pessoas me dizem que eu preferia que me tivessem batido ou que me tivessem torturado durante meia hora ou uma hora do que estar a viver há 10 anos, há 15 anos, nestas condições absolutamente subhumanas. Às vezes, situações deste tipo absolutamente deploráveis, vejam lixo, às vezes com ratos do tamanho de coelhos que se passeiam pelas instalações prisionais, espalhando doenças, criando doenças que vão atingir todos os detidos, e uma vez mais, isto não é um problema de dinheiro. Os diretores vão sempre dizer, a culpa é do governo, porque o governo não financia suficientemente, não recebe dinheiro, e por isso é que isto não está limpo. Ter as coisas limpas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude. Esta, por exemplo, é uma prisão na Papua Nova Guiné, um dos países, repito, mais pobres onde estive até hoje, onde os diretores recebem menos de 2 cêntimos por dia por detido e dali têm que comprar comida, fazer tudo, estão a ver o que é, mesmo para um país com o nível de vida da Papua, mas todavia as coisas estão limpas, é uma questão de atitude. Ter as coisas limpas não custa dinheiro, é apenas uma questão de respeito pela dignidade da pessoa humana. Eu sei que alguns estarão a dizer, mas as camas não têm colchões.
Pois não, mas tudo tem sempre que ser visto em função da situação sociocultural do país. Na Papua ninguém dorme em colchões, as pessoas desde pequenas dormem em cima de tábuas e se pusermos um colchão até acham desconfortável porque fica mole e não se consegue dormir adequadamente. Portanto, as coisas têm que ser vistas em função do contexto sociocultural de cada país. Às vezes também vemos que nos querem enganar. Esta, por exemplo, é uma prisão no Cazaquistão, uma prisão da qual tínhamos péssimas referências em Astana, na capital do Cazaquistão, e quando chegámos tínhamos a informação que a situação da prisão era terrível, que as paredes estavam degradadas, que havia montes de problemas respiratórios face à umidade, ao bolor que havia nas paredes, que não havia camas, que não havia nada, e quando chegamos, olhem, estava absolutamente impecável, paredes azuis e brancas, camas, lençóis novos. Obviamente que o governo, imaginando que o relator iria àquele sítio, porque sabia que era um sítio horrível, tentou mudar a situação e até exageraram, porque puseram a Declaração Universal dos Direitos do Homem em todo lado, ninguém será submetido a tortura ou outros tratamentos ou punições cruéis, humanos e degradantes. Até nas casas de banho, em frente a cada urinol, havia a proibição da tortura e de outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes. Mas às vezes as condições são terríveis. Eu tenho pena que não consigam ver daí atrás, mas isto, por exemplo, é uma prisão na América do Sul. Isto é uma prisão que é uma espécie de macro, uma espécie de continente, e dentro com celas preparadas para um máximo de 4 pessoas. A cela que tinha menos gente, e que é esta que eu pus na fotografia, tinha 63 pessoas lá dentro. E como as pessoas não cabem, têm que estar por camadas. Portanto, estão em redes, daquelas redes que já viram, que se usam muito, por exemplo, no Brasil e nos países com bom clima, e as pessoas estão por camadas, umas em cima das outras, sem nunca se poderem pôr de pé, como há uma sobrelotação prisional terrível, os presos nunca saem das celas, as necessidades são feitas num buraco no canto da cela, é ali que a pessoa tem que urinar, é ali que defeca, à vista de toda a gente, sem nenhuma privacidade, sem nenhuma intimidade, sem papel para se limpar, sem água para se lavar, e nós encontramos gente há 15 anos, há 16 anos dentro destas celas, sem terem saído dali, há 16 anos sem tomar banho, há 16 anos sem se lavarem, e muitos deles já não conseguindo sequer pôr-se de pé. Porque, obviamente, se eu não ando, se eu não faço atividade muscular, e se passo anos sentado ou deitado numa rede, as massas musculares vão atrofiar e eu já não consigo sequer pôr de pé, nem andar, e encontramos gente assim. Isto são tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, e há gente neste momento a viver nestas condições em centros prisionais em diversas partes do mundo. Aliás, esta fotografia é a única que não é minha, mas por aqui, precisamente para exemplificar, uma coisa que saiu recentemente numa imagem da BBC, num país do Médio Oriente, e vêm as condições em que as pessoas estão a viver em celas que eram próprias para animais, jaulas de animais, e ali estão seres humanos, 5 e 6 em cada espaço, em celas que eram preparadas para guardar cães e para guardar animais. Isto quando, repito, as tais regras mínimas internacionais para o tratamento de detidos estipulam, por exemplo, os tamanhos mínimos de cela e estipulam até qual é a área que uma cela pode ter de máximo por preso. Por exemplo, uma cela, em termos de superfície de solo, cada preso tem direito a 3,4 metros, isto é, se uma cela tiver 10 metros, não pode ter mais do que 3 detidos, de acordo com as regras internacionais, se tiver 10 metros quadrados. Se tiver 20, já poderá ter 6, portanto são 3,4 metros por cada detido. Vê, por exemplo, também as condições higiênicas, e vejam, isto ainda é uma situação que se encontra ainda hoje em dia em muitas prisões do mundo, que há 30 anos atrás também tínhamos em prisões portuguesas, onde os presos têm que urinar para uma garrafa de plástico, têm que ficar para um balde de plástico que está lá pendurado num canto da cela, também as garrafas de plástico, quando estão cheias de urina, são despejadas para o balde, um cheiro absolutamente nauseabundo, problemas de saúde pública, porque obviamente a partir daqui tudo isto espalha doenças e infecções, quando o balde está cheio é esvaziado, nem sequer é limpo e é posto lá dentro para ser outra vez utilizado, e obviamente isto põe em causa a saúde pública dos detidos. Ou casos ainda piores, como este, isto é num país na Ásia, e neste país as pessoas são detidas, vão para dentro das celas e ficam lá até ao final de cumprirem o seu tempo de pena. E urinam para garrafas de plástico, defecam para sacos de plástico, que depois passam por baixo da porta, como estão a ver aqui nesta imagem, os guardas vão esvaziar os sacos e as garrafas e tornam a pôr para dentro para ser reutilizado. E encontramos gente com a mesma roupa há 7, 8 anos, se é que se pode chamar roupa aquilo, há 7, 8 anos sem tomarem banho, sem se lavarem, porque uma vez mais não há água, não há papel para as pessoas se lavarem, só uma quantidade mínima de água para poderem beber se necessitarem. E, portanto, nesta visita geral vemos também, por exemplo, as condições de alimentação, as condições de água, as condições em termos de tratamentos médicos, se há serviços médicos, não há, se há medicamentos, porque às vezes há serviços médicos, mas o que lá está são os medicamentos fora de prazo, que as farmácias já não queriam e que deram, e que já não têm validade nenhuma, e às vezes nem sequer há pessoal de saúde, por exemplo, nesta prisão que estava ali em cima, o médico
era um indivíduo que não sabia sequer saber ler nem escrever e que dava comprimidos vermelhos para as dores de costas, comprimidos amarelos para a febre, consoante as cores, mas tudo também fora de prazo e nada já convalidado. Aliás, nestas visitas eu gosto também sempre de analisar e de ver os próprios fecheiros médicos que constam dos serviços médicos da prisão, até para ver se diz a letra com a caneta, porque às vezes há detidos que eu já examinei e que têm marcas claras de tortura, e sobretudo aqueles que entraram recentemente, e depois quando vou a ver os registros médicos, como por exemplo neste caso, isto é o registro médico de um detido que eu tinha acabado de examinar, tinha chegado no dia anterior à prisão, estava cheio de marcas de ter sido fortemente torturado e todavia os registros médicos à entrada diziam sem lesões, normal, sem lesões, e portanto os médicos acabam infelizmente por vezes por cooperar com este tipo de práticas. Depois desta visita geral, então vai haver uma interação com os detidos, vamos ver quem aceita falar connosco, explicando porque é que se está ali, qual é o objetivo, obviamente garantindo a confidencialidade. Aliás, quando entramos numa zona de prisão, os guardas têm que sair e os serviços e as câmaras de videovigilância vão ser desligadas. Normalmente os diretores das prisões não gostam disto, porque dizem sempre isso é um perigo, isto é gente muito problemática, são homicídios, é a vossa segurança que está em jogo. Nós nunca tivemos problema nenhum com nenhum detido, já tivemos problemas muito sérios com guardas, que às vezes não queriam que nós fôssemos visitar uma determinada área da prisão, porque era aí que estavam as pessoas que eles não queriam que nós detectássemos, mas com detidos, felizmente, nunca houve problema absolutamente nenhum, até porque os detidos sabem que estas visitas visam melhorar as suas condições e são normalmente muito receptivos a estas visitas das Nações Unidas ou de outros organismos. É aqui então que vamos ver quem são os detidos que querem falar connosco, que aceitam ser entrevistados, normalmente uma entrevista confidencial, a sós, sem registrar o nome, obviamente, às vezes com a presença do intérprete, como é que o caso na imagem da esquerda, obviamente que se o detido quiser estar acompanhado por outro, essa é uma opção dele, e é aqui que lhe vamos fazer uma entrevista, que depois tem também regras estabelecidas no tal protocolo de Istambul, porque é preciso saber fazer estas questões, há determinado tipo de perguntas que não se podem colocar, há perguntas que se devem colocar de uma determinada forma, nós nunca podemos perguntar a uma pessoa que foi torturada quem é que o torturou, foi a polícia ou foram os militares? Porque obviamente esta é uma pergunta fechada, só estamos a dar duas possibilidades de escolha, a pessoa não vai querer contrariar-nos e vai dar uma resposta, nós já orientámos quase a resposta, nem podemos fazer questões que orientem a resposta, isto doeu-lhe muito, não doeu, obviamente que já estamos a orientar a resposta, portanto há aqui um conjunto de questões e por isso também quem trabalha nesta área, primeiro recebe alguma formação sobre como fazer uma entrevista, que tipo de questões colocar e como é que as deve colocar. Segue-se depois o exame físico, também este exame físico é um exame que tem regras, é um exame completo, é um exame que exige, obviamente, sempre o consentimento do detido, é um exame no qual nós lhe vamos explicar que pararemos o exame sempre que ele entender, que só examinaremos as partes corporais que ele autorizar que se examinem e, obviamente, explicando-lhe que se ele, por exemplo, não quiser que se examine a região genital. E se a tortura até foi a nível genital, e no sexo masculino isso é muito frequente, os choques elétricos nos testículos, por exemplo, é uma prática muito frequente de tortura em todo o mundo, mas obviamente que se o detido não quiser ser observado nessa área, nem que essa zona seja documentada, e muitas vezes não querem, porque mesmo entre os detidos há uma enorme estigmatização de uns relativamente aos outros, quando a tortura foi nesses segmentos corporais, não o vamos fazer, mas vamos explicar também as consequências que isso pode ter em termos de minorar a capacidade de percepção e o alcance do nosso relatório pericial. E ao mesmo tempo que examinamos, vamos obviamente documentando tudo aquilo que observamos e no final vamos produzir conclusões. Desde os casos em que vemos que as lesões que estão a tentar ser imputadas à tortura não têm nada a ver com a tortura e, portanto, a alegação é falsa, como são estes casos. Estes, por exemplo, são lesões auto-infligidas, feitas pela detida a si própria para tentar queixar-se de tortura, mas que um perito vê nitidamente que não são lesões de tortura. Lesões do foro dermatológico, sobretudo quando as condições higiênicas não são boas e muitas vezes há lesões cutâneas que podem ser confundidas, mas que são lesões meramente dermatológicas, ou até lesões como estas aqui, que parecem chicotadas, mas que são lesões resultantes da aplicação de medicina tradicional. Há países onde os tratamentos de medicina tradicional às vezes deixam marcas que quem não sabe pode interpretar incorretamente. Isto, por exemplo, é na Ásia, e na Ásia, para as dores nas costas, uma forma de medicina tradicional é esfregar com uma moeda ou com um pau nos espaços intercostais. Eu penso que as dores nas costas passam porque isto passa a doer mais do que as dores anteriores, mas de qualquer forma deixa estas marcas, parece que a pessoa foi vergastada, mas obviamente se vê que não é, porque quem está a bater e a torturar não está ali com uma fita métrica para ficar tudo à mesma distância, nos espaços intercostais, e portanto as coisas não têm este aspecto. Até depois situações que vão variar, desde casos onde eu posso dizer que isto é consistente, é compatível com as alegações, mas não posso dizer que seja taxativamente tortura,
Por exemplo, se este detido me diz que foi batido por um bastão, foi agredido, começaram a bater e que ele acabou por confessar porque estava a ser torturado, eu posso dizer que sim, que é consistente. Agora, não posso afirmar que é tortura, porque isto podia ter acontecido acidentalmente. Até podia ser ele que estivesse na zona de recreio, a correr e ter batido com aquela parte do corpo contra uma superfície dura. Mas tudo vai mudando até chegarmos em situações em que são diagnósticas, e por exemplo aqui não há dúvida nenhuma, ninguém bate acidentalmente tantas vezes e nós chegamos a um critério absolutamente diagnóstico de tortura. Outras vezes exige algum tipo de raciocínio. Olhem, por exemplo, aqui temos este detido, que está em África, queixava-se que tinha sido torturado pelos polícias, que aqueceram uma machete ao rubro e depois encostaram na pele. Realmente nós temos aqui uma queimadura térmica que reproduz até a ponta, a extremidade da machete, e eu posso dizer que é consistente com a alegação, mas não posso afirmar que é tortura. Eu não posso excluir, só por observar aquilo, que este indivíduo não se tenha encostado acidentalmente a uma machete que estava quente e tenha feito aquela queimadura. Agora, se eu vejo uma queimadura num detido e estando na mesma prisão vou vendo queimaduras idênticas noutro e noutro e noutro, então às vezes a repetição de um padrão lesional transforma-se num critério que era apenas consistente quando acontecia só num caso, ao haver a repetição desse padrão em múltiplos detidos, transforma-se num critério diagnóstico. É também durante este exame que nós vamos ver as condições de saúde. Todos os presos têm direito, de acordo com a lei internacional, a tratamentos médicos, a tratamentos dentários, a acompanhamento psiquiátrico, mas a verdade é que isso muitas vezes não é proporcionado, e vejam, por exemplo, as condições dentárias terríveis em muitos destes detidos. E depois é neste exame médico também que nós vamos então detectar todos aqueles sinais que vamos ter que interpretar e ver se correspondem ou não à tortura. Aqui temos casos nítidos em múltiplos presos, e onde podemos identificar um instrumento, que é este fendbelt, que é uma espécie de algemas plásticas, que andam pendurados no próprio carro da polícia, e a pessoa vê que as marcas são lesões chamadas lesões figuradas e que reproduzem por completo o próprio objeto que explodiu. Sendo certo que muitas destas marcas às vezes desaparecem. Não conseguem ver daí, mas neste braço há aqui umas marquinhas, todas à mesma distância, no braço. O que é isto? Isto é um tipo de tortura hoje muito utilizado, mesmo dentro da Europa, e que, peço desculpa que isso saiu aqui do sítio, e que resulta da aplicação de lesões por taser. São queimaduras por taser, o preso é detido, é amarrado a uma cadeira e depois vão dando choques elétricos que deixam aquelas queimaduras das duas pontinhas do taser sempre à mesma distância, mas com enorme vantagem para o torturador, que estas são lesões muito superficiais e ao fim de 15 dias, 3 semanas, aquilo de escama vai desaparecer e não vai ficar evidência nenhuma da prática de tortura. Às vezes torturas mais bárbaras, aqui novamente choques elétricos, mas aqui agarrando a mão a um instrumento elétrico e depois ligando-o à corrente elétrica e produzindo lesões bem mais intensas. Às vezes podemos também depois ver, a partir do aspecto da lesão, se aquilo que a vítima conta corresponde ou não à realidade. Por exemplo, o crescimento das unhas, quando a tortura envolve lesões a nível das unhas, permite-nos fazer uma datação e ver até se diz a letra com a caneta e se as coisas são consistentes. Mas, repito, em muitos casos as lesões podem ser diagnósticas. Este é um caso que vi recentemente no Iraque. O Iraque tem um problema terrível de tortura. A polícia não sabe interrogar de outra forma que não seja a torturar. Todos os dias nos serviços médico-legais vêm 20, 30 casos de tortura. O problema é que os colegas locais também não têm informação e não os sabem examinar corretamente. Mas esta é uma situação que no Iraque se vê todos os dias nos serviços médico-legais. Como vê, este senhor está com um problema dos ombros, com uma imobilidade dos ombros. O que é isto? É uma luxação bilateral, os dois ombros luxados, que saíram do sítio. Isto é por uma forma de tortura que é muito frequente no Iraque, que é a chamada suspensão palestiniana. Amarrar as mãos atrás das costas e depois levantar completamente a pessoa, e com o peso do corpo o que é que acontece? Os dois ombros vão sair do sítio e a pessoa fica com uma luxação bilateral. Se eu vejo uma luxação unilateral, só de um lado, e se a pessoa me diz que foi vítima de suspensão palestiniana, eu posso dizer que é compatível, mas não é diagnóstico. Todos nós podemos fazer uma luxação, sobretudo se tivermos a mania de andar de moto ou bicicleta, nas quedas muitas vezes bate-se com o ombro e é um tipo de lesão frequente nos motards e nos ciclistas. Mas uma luxação bilateral já é muito consistente com tortura, porque é raro que alguém tenha um traumatismo onde os dois ombros vão sair do sítio e onde sofre esta luxação. Só para vos mostrar mais algumas imagens de outro tipo de prática de tortura muito frequente hoje em dia, muito utilizada, são os tiros nas pernas. Vai-se começar, o meu amigo assina aqui esta confissão que nós queremos que assine, não assino, não assino, vai um tiro numa perna, assina ou não assina, continua a dizer que não assina, outro tiro na perna, e por exemplo aqui neste caso vejam 3 tiros na perna, de dentro para fora. Porque é que esta prática de tortura é muito utilizada? Porque depois, se houver acusação,
Isto vai servir para o agente da polícia, se foi ele o autor, dizer não, não me esteja a acusar de ter torturado, porque isto não foi tortura. Este indivíduo tentou fugir e eu até, em vez de o matar, tive o cuidado de atirar para as pernas para não o matar. Estes casos, por exemplo, são num país asiático e quando estávamos a apresentar esta situação ao Governo, o Ministro da Administração Interna, que é o nosso Ministério da Administração Interna, que tutela lá das prisões, diz, mas o doutor está para aí a dizer que isso é tortura, e em vez de estar a criticar os nossos guardas, devia elogiá-los, porque eles até tiveram o cuidado de atirar para as pernas, porque isso é gente, que eu tenho a informação, que tentou escapar, e eles, em vez de os matarem, tiveram o cuidado de atirar para as pernas. Eu disse ao Sr. Ministro, tem que mandar esse agente dar formação a Portugal, porque eu posso dizer que são 3 tiros dados à queima-roupa, e agora explique-me como é que alguém indo preso a fugir, como é que um guarda ou vai a correr ao lado e dar tiros ao mesmo tempo, ou senão ninguém consegue dar 3 tiros de dentro para fora e há queima-roupa em alguém que vai a fugir, e portanto o que está a contar não corresponde à realidade. Outro tipo de práticas frequentes, por exemplo, o cortar os tendões daqueles. É um tipo de prática ainda hoje muito frequente, sobretudo na Ásia, na América do Sul e em África, sobretudo quando há sobrelotação prisional e quando algum preso tenta fugir, uma maneira de o intimidar e ao mesmo tempo de controlar é cortar os tendões daqueles. E obviamente se cortam o tendão daqueles a uma pessoa, se cortarem um pé, esse pé nunca mais mexe, se cortarem os 2 pés, essa pessoa nunca mais anda, arrasta os pés, porque os pés perdem completamente o movimento e assim tortura-se e ao mesmo tempo controla-se qualquer possibilidade de descanso. Deixem-me dizer-vos que a zona mais atingida pelas práticas de tortura são precisamente os pés. Os membros inferiores e os pés são das zonas mais atingidas nas práticas internacionais de tortura, porque tem de facto esta vantagem para o torturador de simultaneamente conseguir extrair a confissão, intimidar, enfim, punir a pessoa e ao mesmo tempo controlar qualquer possibilidade de fuga e controlar as pessoas. E por isso encontramos muitas situações destas, vejam aqui, os pés totalmente partidos com um pau, partindo todos os ossos dos pés, e a partir daí a pessoa não foge, ou então outro tipo de prática, enfim, quando são um bocadinho mais condescendentes, que é partir apenas os 2 dedos grandes do pé, fraturam os 2 dedos grandes de cada pé, e aí, como isto também dá dores horríveis, obviamente que a pessoa não vai fugir e não vai conseguir correr para procurar escapar. Tal como outro tipo de prática, os tiros nos pés. Eu posso dizer o país de onde isto é, porque está publicado no site das Nações Unidas, isto, por exemplo, passa-se na Nigéria, é uma prática ainda hoje sistemática da polícia quando prende alguém, quase ainda antes de perguntar o nome, é dar um tiro no pé. E a partir daqui a pessoa já sabe o que o espera e, portanto, ou assina tudo aquilo que lhe põe à frente, ou a coisa vai piorando. O problema é que depois não é proporcionado nenhum tratamento médico e as pessoas têm a sorte de sobreviverem, vão ficar com sequelas, com limitações, com deficiências terríveis que as vão limitar para o resto da vida. Aliás, viram-se neste país situações absolutamente incríveis. Este, por exemplo, é talvez o pior sítio onde eu estive até hoje. Isto é em Lagos, na Nigéria. É uma cela da polícia. Aqui as pessoas não têm a cara tapada, porque elas especificamente me pediram para não tapar a cara e para mostrar sempre esta imagem cada vez que falasse de tortura. É uma cela de polícia e nesta cela estavam presos em simultâneo homens, mulheres e crianças. Desde logo, uma violação tremenda da lei internacional. Imaginam o que está a acontecer a estas mulheres e a estas crianças que estão ali com outros detidos, tudo na mesma cela, e de repente chamam a atenção para um indivíduo que estava no chão com o pé direito envolto num esfarrapo sujos, e eu estou ali precisamente a examiná-lo, é aquele senhor que está ali no canto. Eu nunca pensei quando tiro os farrapos do pé do homem, o que vejo é este pé que está aqui. O pé está morto e não lhe dá o tiro precisamente aqui no fundo da perna. O pé morreu, está saponificado porque a temperatura dentro da cela era de tal forma elevada e a umidade, a saponificação é um meio de conservação natural dos cadáveres, é uma transformação da gordura numa espécie de sabão e portanto o pé está morto, agarrado ao resto da perna por um fragmento de pele, aqui com uma reação inflamatória crónica que para a sorte deste homem estabilizou aqui e não progrediu para o resto da perna, mas aqui se tocar uma mosca, este indivíduo até salta com dores. E estava nesta situação há 3 meses, sem nenhum tipo de cuidado médico, sem nada. E estes são pés dentro da mesma célula, reparem. Daqui tirei larvas de mosca do tamanho de minhocas. O tiro tinha entrado por ali e as larvas estavam-se a alimentar deste pé endemogrema. Aqui uma reação inflamatória crónica, portanto tudo isto são situações absolutamente lamentáveis, para além de tortura, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Obviamente que estas são as lesões físicas e as sequelas físicas, mas as piores cicatrizes ainda são aquelas que ficam na mente e as cicatrizes psicológicas são muitas vezes aquelas que são mais difíceis de tratar. Agora, o que é preciso termos a consciência é que o ser humano é uma máquina muito bem feita
e que, curiosamente, a maior parte das vítimas de tortura, e isto hoje está absolutamente comprovado, recuperam totalmente do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico, sem ficarem com nenhum tipo de sequela. Se as lesões físicas, obviamente, não forem mais violentas, forem menos intensas e não causarem lesões que sejam para sempre. Mas, portanto, é preciso ter a consciência que a ausência de evidência não é evidência da ausência. E isto ainda hoje é muito difícil às vezes convencer nos tribunais, porque para um magistrado, se não foi detectada uma evidência física ou uma evidência psicológica de tortura, isso significa que não terá havido tortura. Repito, a ausência de evidência não é evidência da ausência e, portanto, na maior parte dos casos, de facto, do ponto de vista médico, já não vai ser possível detectar nenhuma evidência de sequelas físicas ou psicológicas de tortura. Mas depois há outros meios. Obviamente que se eu tenho 15 detidos que estão numa prisão, que passaram todos pela mesma esquadra de polícia, todos me descrevem a mesma sala onde foram interrogados, a mesma cor do candeeiro na mesa, a mesma cor e o mesmo quadro que estava na parede, o mesmo tipo de dados, etc. Tudo isto são também evidências que, obviamente, terão o seu valor no momento de julgar. Obviamente que, quando se está nestas missões, está-se também como médico e, portanto, muitas vezes esta gente não tem acesso a nenhum tipo de cuidados médicos e por isso eu levo sempre no telemóvel os contactos de colegas de diversas especialidades e esta imagem, por exemplo, é na Grécia, em Alepo, num centro de detenção de imigrantes clandestinos e estávamos precisamente lá e havia uma criança que estava doente e a pessoa tem que, há um princípio hipocrático que é sempre procurar prestar apoio a quem necessita, embora não seja pediatra, depois estava com um colega pediatra do outro lado do telefone e examinando a criança e ele dizendo o que é, faz isto, faz aquilo, faz aquilo, para tentarmos ajudar na medida do possível. Como vos disse, todos os centros de privação de liberdade podem ser visitados pelo relator especial das Nações Unidas, incluindo serviços psiquiátricos com internamento compulsivo, porque obviamente, sobretudo nos países menos democráticos, se alguém não concorda com o governo, é porque não está bem da cabeça, é internado num estabelecimento psiquiátrico e ao fim do ano o diagnóstico passa a estar correto e portanto estes centros são também visitados para ver, enfim, o tipo de cuidados que são prestados e até outros tipos de situações. Aqui, por exemplo, estas imagens são no Ghana. O Ghana é um país imenso, 22 milhões de habitantes, mas apenas 11 psiquiatras para uma população de 22 milhões de habitantes. E então no Ghana o que é que prolifera? Proliferam chamados campos de fé. Em qualquer estrada para onde se vá no Ghana há um campo de fé, o indivíduo que teve umas visões divinas, que teve um contacto com Deus e monta o seu negócio. O seu negócio é um campo de fé e os campos de fé o que é que acolhem? Pessoas com problemas psiquiátricos, as famílias levam-nos para ali e esses indivíduos fazem um tratamento. E qual é o tratamento? É amarrarem-nos a uma árvore, ou se tiverem sorte, numa zona mais tapada, enfim, dentro de umas celas, como as celas dos animais, e a pessoa fica ali, presa por uma corrente metálica, como por exemplo neste caso desta criança que estava ali, com 8 anos, e que está presa à árvore com aquela corrente metálica a partir do pé, e portanto as pessoas ficam muitas vezes ao ar livre, todos os meses fazem uma semana sem comer, só apenas a beber, uma semana de jejum, e ficam até passarem os problemas psiquiátricos. Obviamente que na maior parte dos casos os problemas psiquiátricos nunca vão passar e portanto a pessoa arrisca-se a ficar anos e anos sucessivos nestas condições. O problema é que no Ghana, por exemplo, a epilepsia é considerada também uma doença psiquiátrica e portanto quem tenha o infortúnio de nascer com um problema epilético arrisca-se a ficar a sua vida toda amarrado a uma árvore e preso nestas situações e no Ghana há neste momento muita gente nestas condições. Isto obviamente, de acordo com a lei internacional, não cumpre os critérios de tortura, mas é um tratamento cruel, desumano e degradante que cai dentro do mandato do relator especial. E não é o Estado que o faz, mas o Estado sabe que isto acontece e não toma nenhum tipo de atitude para encerrar estes campos. Portanto, há uma aquiescência do Estado relativamente a este estado de coisas e, portanto, cai dentro do mandato do relator especial e ele pode pronunciar-se sobre isto. Finalmente, este tipo de avaliações, obviamente um dos objetivos da investigação e do combate à tortura é obviamente pôr fim à tortura, é combater a impunidade, é promover o alívio, a compensação, a reabilitação das vítimas, é introduzir reformas, mas para que isso tudo aconteça é preciso que isto chegue ao conhecimento público. E portanto estas missões terminam sempre com uma reunião com o corpo diplomático acreditado no país, com os embaixadores acreditados no país, a quem se transmite umas conclusões preliminares daquilo que foi observado, com uma reunião com o governo, isto por exemplo é o Cazaquistão, estão aqui os ministros todos, o primeiro-ministro, o relator especial, a equipe
que o acompanhávamos nessa missão, e é aqui que se transmitem as primeiras impressões, aquilo que se achou, as primeiras recomendações. No mesmo dia, da parte da tarde, há também uma conferência de imprensa, enfim, para a comunicação social internacional, onde habitualmente está a CNN, a BBC, etc., e onde se apresentam também as conclusões, porque é necessário depois que isto chegue ao conhecimento público nacional e ao conhecimento público internacional. Há também que reconhecer que muitas vezes os governos locais não têm a percepção completa do que está a acontecer nas prisões. Quando se visitou o Uruguai, o presidente Mujica, que toda a gente sabe que era um homem plenamente democrático, ficou admirado com aquilo que lhe mostramos. Ele próprio já tinha estado preso, mas não naquelas condições que viu. E ficou admirado porque ele tinha visitado prisões e quando visitou não tinha visto nada daquilo. Mas obviamente, quando um Presidente da República vai a uma prisão, ou quando um Ministro vai a uma prisão, o que é que lhe mostra? O espaço que foi recuperado, vai inaugurar umas instalações novas, mostram-lhe o que está bem, ninguém nunca mostra o que está mal. É quando o Ministro da Saúde visita um hospital, ninguém o vai levar para onde há 50 doentes no meio do corredor, nem os serviços SUS, vão-lhe mostrar o que está melhorzinho, o que foi preparado para a visita. E, portanto, às vezes, para os próprios governos, aquilo que lhes é transmitido pela equipe é uma total novidade. E o próprio Presidente Mujica ficou tão impressionado que na semana seguinte promulgou um decreto presidencial, mandando libertar os presos por delitos mais baixos, mandando transferir os presos por delitos mais graves para outras prisões, mandando fechar aquelas duas prisões que eram absolutamente subhumanas e mandando construir duas prisões novas que pudessem corresponder às necessidades do país e que não tivessem aquelas condições. Portanto, às vezes, isto produz resultados. Depois, estas conclusões preliminares serão apresentadas num relatório que primeiro é enviado ao país para o país poder comentar e tem um período de 3 meses para o contraditório, e depois desse contraditório então é elaborado o relatório final, que vai à Assembleia Geral das Nações Unidas, tal como vão relatórios dos follow-ups das missões que foram feitas por outras equipes, para ver se os governos, se os países previamente visitados introduziram ou não as reformas que tinham sido propostas. Mostrei-vos aquilo que se faz no âmbito da tortura relativamente a pessoas vivas, mas obviamente também há investigações envolvendo corpos. E só para concluir, por exemplo, isto é uma missão que tem estado a decorrer no Mali e que tem sido assegurada por Coimbra, eu próprio, o professor Eugénio Cunha, outros colegas de Coimbra, fomos algumas vezes ao Mali. Como sabem, o Mali atravessou há cerca de 5, 6 anos atrás um período de convulsão, com 2 indivíduos que se guerrearam para ver quem assumia a presidência da República. Começaram a aparecer uma série de valas comuns de cadáveres, com muitos corpos lá dentro, e um dos presidentes do Mali, que está preso e a ser julgado no Tribunal Penal Internacional neste momento, alegava que os corpos que estavam nessas valas eram de vítimas dos conflitos e, portanto, que até o deviam elogiar, porque ele teve o cuidado, em vez de deixar ali os corpos ao ar livre, expostos à ação dos animais e da natureza, tiveram até o cuidado de os enterrar. Mas pediram-nos para lá irmos e lá fomos efetivamente desenterrar esses corpos, exumá-los, e o que temos vindo a observar é de facto evidências claras de tortura. Vejam, mãos amarradas, pés amarrados, pessoas com os olhos vendados e com um tiro na nuca, pessoas amordaçadas e com um tiro na nuca, pessoas com a cabeça cortada com uma katana de cima a baixo, e marcas evidentes de tortura, de maus tratos, de execuções arbitrárias, e portanto mostrando que este indivíduo que está a ser julgado não está, a história que está a contar não corresponde à realidade, que isto não são vítimas de conflito, são pessoas que foram torturadas, que foram executadas na sequência dessas lutas pelo poder. Também aqui há outro tipo de guias para as autópsias e para as exumações. Há também umas linhas de orientação internacionais, neste caso é o protocolo de Minnesota, que orienta como é que os peritos, médicos e antropólogos vão proceder nestas áreas. Portanto, dizer-vos que hoje todas as grandes organizações internacionais se preocupam particularmente com a investigação e com a documentação de tortura, que hoje a medicina legal e as ciências forenses são reconhecidas como um instrumento altamente poderoso no auxílio à investigação e documentação de tortura, como uma ferramenta até absolutamente indispensável, e de tal forma indispensável que muitas das grandes organizações internacionais no âmbito dos direitos humanos acabaram por criar as suas próprias estruturas forenses. Por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem hoje um grupo internacional de peritos forenses, que eu tenho o gosto de integrar, e precisamente o que faz também é colaborar com a Cruz Vermelha nestas investigações um pouco por todo o mundo. E a tal ponto que há 2 anos atrás, o Tribunal Penal Internacional, que como sabem está sediado em Haia, sentiu ele próprio a necessidade de criar um conselho consultivo forense, precisamente para dar opinião nestes casos que envolvem problemas forenses, que envolvem problemas médicos e médico-legais, para precisamente prestar aconselhamento e apoio sempre que o Tribunal tiver em mãos casos que possam suscitar dúvidas e onde o Procurador necessite de quem lhe dê aconselhamento técnico e aconselhamento científico. Portanto, e para concluir, dizer-vos que
69 anos depois da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e mais de 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial, infelizmente a tortura e os tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes, embora absolutamente proibidos na lei internacional, continuam a ser uma realidade e, portanto, há ainda um contraste flagrante entre o que está na lei internacional e aquilo que acontece na prática, e por isso é fundamental que se continue a investigar. Eu gosto muito desta expressão insistir, persistir, resistir e nunca desistir, e é isso que se faz, sabendo que muitas vezes os resultados, nomeadamente destas missões, não são exatamente aquele que desejávamos, porque obviamente as Nações Unidas não têm outro poder, senão o poder moral, senão o poder de forçarem, senão o poder diplomático, não podem depois, enfim, estabelecer propriamente sanções, nem é aconselhável que o façam, porque se as Nações Unidas sancionarem um país que necessita de apoio, isso só significa que os cidadãos desse país vão sofrer ainda mais, porque obviamente deixa de haver apoio humanitário, deixa de haver apoio económico, deixa de haver apoio de formação, deixa de haver apoio ao desenvolvimento, mas o que se faz é alguma pressão moral, e isso é que é fundamental. O fundamental é, de facto, nunca desistir, e era isto que eu tinha para vos dizer, pedindo desculpa de estar a falar depressa, mas começamos já tarde. Muito obrigado por terem visto. Ora, muito bem, vamos jogar a palavra. Há muita matéria seguramente para refletir, para perguntar, para aprofundar. Eu pensei que a plateia como eu ficou completamente estabelecida em qualquer tema. Então eu dou o pontapé de saída, dizer antes de mais que é uma pena realmente, por culpa nossa, essas imagens não tenham uma visibilidade que permitiriam tornar ainda mais esclarecedor quanto à realidade. E a pergunta que coloco da parte é a seguinte: ser testemunha direta, enfim, desta escalada de inumanidade, se ainda tem um sentimento de esperança na própria humanidade. Porque realmente nós estamos em 2017, os direitos do homem, enfim, foi uma construção longínqua, tem 2000 anos, para aí, com os gregos primeiro, com a versão francesa, o cristianismo, o iluminismo, a democracia, tudo isso, e na verdade parece que quem tinha razão era o outro, o homem é o lobo do homem e não o sou. O que é muito perturbador, enfim, para a nossa geração e sobretudo para a geração dos nossos filhos. Seguramente que esta apresentação está também a ser feita na escola, vou já convidá-lo para isso, para os nossos alunos, creio que é fundamental esta reflexão. Não sei se será muito animadora, mas realmente ainda acredita no homem depois de ver o que vê e presenciar o que presencia. É a primeira questão que queria colocar e depois espero que o público também. Muito obrigado. Claro que acredito e acho que estas missões precisamente o que fazem é levar a esperança. Eu quero dizer que quando comecei a trabalhar neste âmbito e a acompanhar o relator especial, a minha sensação no início é que se gastava quantidade enorme de dinheiro, mas provavelmente tudo ficava na mesma. Quer dizer, movimentar estas equipes envolve de facto dispêndios, são viagens, é preparar toda a logística local, são as equipes de segurança, são os intérpretes. É de facto, são missões caras e por isso o relator especial não consegue concretizar mais do que 3 a 5 missões por ano, dependente do orçamento das Nações Unidas, e que agora tem vindo a baixar substancialmente nos últimos tempos. Mas eu achava sempre que faz aqui, gasta-se este dinheiro todo e depois no final nós saímos, isto provavelmente volta outra vez ao mesmo, as coisas continuam a ser exatamente as mesmas que eram antes e nada muda. Aliás, muitas vezes discutia isso com a minha mulher em casa, dessa sensação de inquietude que eu sentia e que ela própria também sentia. Mas o tempo fez-me ver que não é exatamente assim. O tempo fez-me ver que quando um país sabe e autoriza a entrada do relator especial, há sempre uma tendência do país para tentar melhorar um bocadinho aquilo que acha que não está tão bem. Pelo menos os locais que têm fama de estar piores são sempre objeto de alguma intervenção. Eu lembro, por exemplo, quando o relator especial foi a Marrocos demorou 6 anos a autorizar a entrada, porque andou 6 anos a renovar os serviços provisionais e quando lá chegou estava tudo novo, estava tudo realmente impecável. Foi um benefício, já valeu a pena. Portanto, os benefícios que são introduzidos, e alguns são sempre introduzidos sabendo que vem o relator, já são benefícios de que alguém vai usufruir durante algum tempo. Quando se pintaram as paredes daquela prisão, quando se puseram câmaras, quando se puseram protetores, quando se pôs água canalizada, esse benefício as pessoas já usufruíram.
Depois também aprendi que muitas vezes salvam-se vidas. Quando estivermos naquelas visitas, alguns destes países, por exemplo, com aqueles tiros nas pernas, quantas vezes encontramos gente com infecções a espalharem-se e a progredirem e que, se não têm sido removidos, face à intervenção do relator especial para um hospital, obviamente que aquela gente acabaria por falecer. Portanto, salvam-se vidas. E eu acho que só salvar uma vida, porventura, já pode justificar que se faça uma missão destas. Depois também aprendi que resultam sempre melhorias. Apesar de tudo, o Governo vai sempre querer repreender e meter uma ação ou outra num ou outro caso, também não pode deixar toda a gente na impunidade e, portanto, quando se detectam vários casos, mesmo que seja apenas para servir de exemplo ou para dizer que fez alguma coisa, há sempre uma ou outra gente que vai ser punido e isso, pelo menos, vai mostrar aos outros que a impunidade não é total e que mais dia, menos dia, lhes pode tocar também esse tipo de situação. Mas, sobretudo, a grande vantagem é essa que dizia, é que eu acho que se leva a esperança às pessoas. Há pessoas que muitas vezes pensavam que estavam ali esquecidas, abandonadas por toda a gente, e o mundo já não se lembrava que estavam naquele local, e o que se faz é levar a esperança. E a esperança, eu penso que, apesar de tudo, acaba por ser realmente muito distinto de todos os outros seres vivos, é esta nossa capacidade de ter esperança que as coisas possam mudar. Aliás, às vezes surpreende-me imenso como é que alguém pode viver em algumas condições em que tem visto. Por exemplo, uma das visitas há 3 anos atrás foi ao Kirguistão. Como sabem, o Kirguistão atravessa neste momento uma situação em termos de regime, meio ditatorial, e uma das pessoas que está presa é um antigo primeiro-ministro, um escritor até muito conhecido no país e fora dele, e está numa cela onde nós o visitamos e fomos a primeira visita que ele recebeu desde há 3 anos. Quando estivemos, há 3 anos que ele não falava com ninguém, apenas metia a comida por baixo da porta, e está numa cela no subsolo, apenas com uma vela, um homem que é professor universitário, que é um ilustre escritor, dão-lhe um livro por mês para ele ter alguma companhia, mas está numa cela onde não se consegue sequer abrir os braços, onde a pessoa, se puser todo de pé, se for alto, já toca com a cabeça no teto, e está ali há 3 anos a viver com a luz de uma vela e mantém a esperança. Isto, de facto, é absolutamente incrível, a capacidade do ser humano para resistir e viver em determinadas condições. Muito bem. Madalena? A questão era qual é a relação que mantém com organizações como a Amnistia Internacional e o Human Rights Watch. Portanto, vocês cedem o vosso material, portanto, há uma ligação, mas depois cedem-se disto para informarem o resto do mundo que está interessado em ver. As missões do relator especial das Nações Unidas, há outros organismos, eu estou a falar do relator, não quem eventualmente colabora, mas obviamente há o Comitê de Prevenção da Tortura, há muitos outros mecanismos internacionais, regionais e nacionais. Cá em Portugal também temos o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, que funciona no âmbito da Promotoria de Justiça. Mas, portanto, essa relação existe, essa relação normalmente funciona da seguinte forma: quando o relator prepara uma missão, são precisamente todas essas organizações que vão enviar as informações que já têm relativamente ao que está a acontecer no país. Eu próprio, por exemplo, quando se começa a perspectivar uma missão, a última foi à Turquia. A Turquia aqui atravessou recentemente esta convulsão que tivemos e, portanto, a última visita que o atual relator fez foi à Turquia. Eu acompanhei, aliás, um país curiosíssimo neste momento em termos de prisões, porque as prisões na Turquia não têm presos por delitos comuns. Quem está nas prisões são generais, almirantes, coronéis, professores universitários, juízes e procuradores. Não se encontra praticamente nada mais nas prisões. É realmente uma elite que está nas prisões, não se leva preso por delitos comuns. E são 39 mil que foram presos em 2 dias, o que também mostra que há qualquer coisa de estranho naquele golpe de Estado. Mas estava eu a dizer que normalmente essas organizações fornecem de facto a informação e, portanto, antes de haver uma visita, nós começamos a receber documentação sobre a situação do país, os relatórios da Amnistia Internacional, do Physicians for Human Rights, do Human Rights Watch, de todas as organizações, das organizações locais das Nações Unidas, das oficinas locais que as Nações Unidas têm na região, da Cruz Vermelha Internacional, por aí fora. E é precisamente com base nisso também que o relator decide a que sítios vai e começa a pensar na primeira amostra do que vai visitar. Embora também lhe deva dizer que habitualmente ninguém sabe a que sítio vai a não ser o próprio relator. Isto é, normalmente eu não sei a que sítio vou no dia seguinte, durante a semana ou 2 semanas que estivermos no país, porque não há um plano pré-estabelecido, ou por outro até pode haver, só por meio do conhecimento público, precisamente para evitar o quê? Que o Governo possa tomar conhecimento, que eu às vezes a telefonar para casa diga amanhã vou à prisão tal, e que alguém me esteja a ouvir o telefonema e que possam remover os detidos, mudar alguma coisa. Aliás, o plano de visitas do relator, e é por isso que fica mais dispendioso ainda, é sempre absolutamente caótico. Ele hoje está em Coimbra, amanhã vai a Bragança, depois no dia seguinte se calhar vem aqui à Figueira da Foz, depois vai a Leiria, depois no dia seguinte se calhar vem a Faro, depois volta outra vez a Leiria, e portanto segue-se um plano absolutamente irregular, que é precisamente para manter uma ordem lógica e para não permitir, mesmo que isso aconteça sempre,
Eu nasci nessa altura, já conhecia os agentes da polícia secreta, porque eram sempre os mesmos, e a pessoa já desconhecia a cara quando saía do hotel, já os sabia que eles estavam a tentar ver para onde é que nós íamos. Mas, portanto, o relator tenta seguir sempre uma ordem absolutamente caótica, precisamente para evitar que haja essas mudanças. E depois, no final, as situações que são detectadas, obviamente que se nós estamos 4 horas numa prisão, ou um dia inteiro numa prisão, se essa prisão tiver, por exemplo, 7.000 pessoas, como algumas prisões onde eu já estive, que são cidades, obviamente que não é possível ver toda a gente, mas se detectamos alguns casos, e depois também não temos os meios para lhes proporcionar ali às vezes a avaliação psiquiátrica adequada, eu penso que é só psiquiatra, ou os tratamentos médicos mais adequados, depois sim esses casos podem ser referenciados para a Cruz Vermelha, por exemplo, para esta missão assistencial nas prisões, para outras organizações locais, que depois farão o acompanhamento, se necessário, desses casos específicos que foram identificados. Muito bem. Falou na recuperação física e mental dos presos, sujeitos à tortura. Há uns que não recuperam, são a pena de morte. Pensa acerca, alguma vez visitou alguma prisão onde estivessem presos? Já visitei. A pena de morte. Já visitei várias prisões com condenados à morte, por exemplo, uma das prisões com mais condenados à morte, como sabe a nível internacional, é a prisão de alta segurança da Indonésia. Porque, como sabe, na Indonésia, qualquer consumo de droga, mesmo que seja apenas um cigarro de marijuana, tem uma única pena, que é a pena de morte. E, portanto, na prisão de alta segurança da Indonésia, há imensos condenados à morte, entre os quais, desde que lá estive, havia mais de 80 europeus condenados à morte e aguardando pela sua vez. Entretanto, alguns já foram executados. A Indonésia, aliás, muito curioso, tem uma ilha que é uma ilha só de prisões. Sabe, a Indonésia tem mais de 11.000 ilhas, o país todo ele, mas há uma ilha que é apenas de prisões. E nós temos aí, infelizmente, uma trágica ligação, porque quem construiu a primeira ilha, a primeira prisão naquela ilha foram os portugueses, quando lá chegaram, e portanto a partir daí a ilha não tem habitantes, é apenas uma estrada que atravessa a ilha, uma ilha grande, de uma ponta à outra, começa por prisões de menores, prisões de mulheres, prisões disto, prisões daquilo, até terminar numa zona absolutamente isolada pela prisão de alta segurança, que foi aliás construída pelos Estados Unidos, onde estão os condenados à morte. Onde na altura até estavam também os terroristas de Bali, daquele atentado que houve em Bali, onde também morreu um português e que entretanto já foram executados. Obviamente que é o que eu vou dizer, que obviamente sou totalmente contra a pena de morte. Vamos falar com o Sr. Diretor da Faculdade de Direito, que está ali, sobre os autores da legislação que pôs fim à pena de morte e que curiosamente é realmente professor de ensino legal, coisa que eu não sabia e hoje fiquei a saber, através do professor Rui Marcos, mas obviamente que a pena de morte é algo de absolutamente lamentável, uma violação profunda, do meu ponto de vista, dos mais elementares direitos humanos. Mas nós aqui assistimos, infelizmente, neste momento, a algum retrocesso em termos de direitos humanos a nível internacional. E sobretudo, quando vemos um presidente de um país que devia ser uma referência neste âmbito, a defender a utilização da tortura como prática de rotina, quando se trata de uma violação profunda dos mais elementares princípios do direito internacional. Quando temos um presidente de um país como os Estados Unidos a defender o regresso e a utilização de tortura. Pena de talhão. Pois é. O pior. Mais questões? Durante uma fala pelo Dr. Rui Marcos e muito gostar de ter aqui esta lei também. Então, Albuquerque. E peço desculpa, António, temos uma pergunta breve e depois... Boa noite. Eu estou com o meu coração a querer saltar da boca e tenho quase a certeza que não sou a única. E o que eu queria dizer não era propriamente colocar uma questão, era fazer um elogio ao seu trabalho. Falou que para ser feito o questionário, portanto, para inquirir os presos, que é preciso ter uma alta preparação que, no meu entender, vai muito mais além do que a preparação técnica, porque eu creio ser uma pessoa muito forte psicologicamente para o conseguir fazer. Creio que em 1986 ou 87 eu tive o privilégio de visitar Auschwitz. Foi um dos sítios que me marcou mais até hoje. Acho que estou-me a arrepiar toda, porque foi um sítio muito marcante. Eu costumo falar nele como uma viagem da minha vida, mas é um sítio onde eu não quero voltar a ir, mas acho que quem tiver a oportunidade de ir, deve ir, para ver as atrocidades que foram feitas, que foram cometidas lá a seres humanos. E fiquei de tal modo impressionada, apesar de não ver ninguém a ser torturado da maneira que foram torturados, foi mediante os relatos, as fotografias. Portanto, eu elogio muito o seu trabalho ao ter a capacidade
de contactar fisicamente com pessoas torturadas dessa maneira. Muito obrigada, e se não, uma vez que o seu contributo já serve para salvar vidas humanas só porque pintam as paredes, só porque fazem alguma mudança, não sei se é abusivo da minha parte, mas eu pedia uma salva de palmas para o seu trabalho. Muito bem, Este trabalho é um trabalho que é feito por muita gente, desde muita gente que está na Secretaria a receber diariamente as queixas que vão chegando a nível internacional. O relator especial das Nações Unidas tem o seu escritório nas instalações das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. E, portanto, é uma equipe que trabalha em permanência ali e que recebe diariamente queixas de familiares, de pessoas que têm os seus entes queridos presos, pessoas que foram soltas, pessoas que foram, enfim, maltratadas. E, portanto, há ali uma equipe que todos os dias faz um trabalho. Este é um trabalho gratificante, porque ao fim e ao cabo a pessoa também sente que tem alguma recompensa. Eu não sinto que mereça nenhum elogio por ele, porque faço com maior gosto. Aliás, na minha área profissional nós estamos habituados a ver coisas habitualmente, particularmente dramáticas, e aqui temos a compensação de poder contribuir de alguma forma para melhorar. Mas acho que mais do que eu, seguramente que o relator especial, os colegas que estão ali todos os dias nesse trabalho, merecem muito mais ser elogiados. Sendo certo, convido a que fiquem com a noção que o trabalho que se faz neste âmbito, nomeadamente o relator especial das Nações Unidas, que durante o seu mandato de 3 anos, se tiver a felicidade de fazer 2 mandatos, durante 6 anos, praticamente não faz mais nada, porque isto é um trabalho a tempo completo, recebe diariamente milhares de queixas a nível de todo o mundo, mas o relator especial trabalha a título gracioso. Portanto, ele trabalha em regime de voluntariado, não recebe um cêntimo, aliás, no âmbito do Alto Comissariado é assim que as coisas funcionam. O trabalho em regime de voluntariado, não sei para aqueles funcionários que são funcionários permanentes e que têm, obviamente, que ter o seu salário, precisamente para dar essa ideia de isenção e de imparcialidade, para que ninguém venha dizer que é o Governo Estatal que está a financiar aquela missão ou que está a patrocinar, e, portanto, o relator especial não recebe nenhum salário, apenas mantém o seu salário. Os últimos têm sido professores universitários de Direito, apenas mantém o seu salário, porque isso faz parte das convenções e, portanto, o país de origem mantém o salário, mesmo dispensando de serviço, para ele estar ao serviço das Nações Unidas nestas missões. Mas, portanto, é feito em total regime de voluntariado e, portanto, merece ter muito mais mérito do que todos nós outros que vamos colaborando pontualmente numa missão. Obrigado por mais esta audição, mas gostaria de saber, em Portugal, ainda não sei se pode adiantar muito, mas em Portugal ainda é prática. Eu em Portugal nunca fiz visitas, até porque uma das regras das Nações Unidas é que ninguém intervém no seu próprio país. Aliás, por exemplo, quando estamos intérpretes, às vezes as pessoas perguntam por que é que põe intérpretes de Genebra e não contratam intérpretes locais? Precisamente para que depois as pessoas não sejam objeto de represália, ou que o Governo tente que os intérpretes contem com quem é que se falou, o que é que se disse, o que é que se contou, e, portanto, nunca ninguém interfere no seu próprio país, mesmo os membros que são da equipe e há pessoas de todo o mundo. Se é o país de uma dessas pessoas que vai ser visitado, quem é do país não vai. Portanto, não tenho acompanhado, mas eu faço parte, integro o Conselho Consultivo do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, junto da Provedoria de Justiça. Sou eu, Jorge Sampaio, um conjunto sou o professor Adriano Moreira, e, portanto, o Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura, que funciona no âmbito da Provedoria de Justiça, faz precisamente este tipo de visitas às prisões portuguesas. Agora, conheço algumas prisões, porque lá fui no âmbito da atividade médico-legal, nos casos de suicídio, às vezes para exames de detidos. As condições nos serviços prisionais portugueses melhoraram muito. O avanço nos últimos 30 anos foi brutal. Mas temos de ter a consciência que há 30 anos atrás, a prisão de Coimbra tinha um sistema de balde que vimos aqui. As pessoas urinavam para um balde plástico e era para ali que faziam as suas necessidades. Não havia casas de banho. Aliás, houve uma remodelação profunda dos serviços prisionais, graças ao então Diretor-Geral, Dr. Celso Manata, que é agora de novo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, e foi de facto no primeiro mandato dele que se introduziu, até também numa altura em que o Sr. Manuel Castelo Branco estava no Ministério da Justiça, que se fizeram grandes reformas nos serviços prisionais e se melhoraram muitas condições. Se me diz que são perfeitas, obviamente que não serão. Se me diz se há tortura em Portugal, seguramente que há. Não há nenhum país que possa afirmar que é imune à tortura, porque quem aplica, quem está nas prisões, são seres humanos, são pessoas que também têm os seus dias e que às vezes todos nós falhamos e, portanto, nós nunca podemos responder por todos os guardas, por todos os elementos dos serviços prisionais, por todos os elementos das forças policiais que também podem prevaricar. E, portanto, nenhum país pode dizer que a tortura não acontece. Aliás, de todos os países que o relator especial visitou até hoje, que os sucessivos relatores especiais visitaram até hoje, o único país
onde não conseguiram encontrar um único caso de tortura, foi na Dinamarca. De resto, em todos os outros países que visitaram, e já visitaram dezenas de países, em todos eles, com maior ou menor extensão, mais ou menos intenso, mais ou menos primário, mas houve sempre uma outra evidência de coisas que aconteciam e de reformas que tinham que ser introduzidas. E seguramente Portugal também terá, já tivemos alguns casos que são até de conhecimento público, onde comprovadamente se demonstrou que as forças policiais tinham exagerado na tentativa de extração de uma confissão ou de intimidação de um detido. O fundamental é, quando isso acontece, que haja uma investigação, que sejam aplicadas sanções aos autores e a devida compensação e reparação às vítimas, e que, obviamente, uma confissão extraída sob tortura não pode ter qualquer qualidade. Eu costumo dizer, quando as pessoas dizem, mas a tortura até pode ser eficaz. Um bom torturador conseguiria fazer qualquer pessoa que está nesta sala confessar que foi o autor da morte do Kennedy, que já morreu há uma série de anos atrás, mas ele conseguiria fazer com qualquer um assinasse um documento a dizer isso, por exemplo. Portanto, são sempre confissões que não têm nenhum valor, porque, obviamente, eles se me torturassem, seguramente confessariam o que quisessem e o que não quisessem. Obrigado. Miguel. Boa noite, é um prazer estar aqui com o colega, o professor Eduardo Nuno, da Faculdade de Medicina. Eu vinha só fazer um comentário sobre este trabalho que faz-nos pensar muito se qualquer um de nós seria capaz de torturar, que é uma pergunta se calhar desafiante, e há as célebres experiências de Milgram, do psicólogo americano, que não sei se conhecem, há vários documentários em que ele conseguiu impelir os voluntários num estudo. Basicamente fazia esses voluntários induzir choques elétricos, que eram fictícios, mas as pessoas acreditavam que os estavam a dar porque ouviam, a partir de certa intensidade, os gritos das pessoas que eram vítimas do choque. E o que é incrível, eu lembro-me de ver um vídeo de um dos voluntários dessa experiência que basicamente visava estudar o papel da figura autoritária, ou seja, uma pessoa no papel de subordinado é impelida a torturar. Eu lembro-me de ver um desses voluntários dizer não consigo, mas o facto é que o fez. Neste caso é o papel da figura autoritária. Estas experiências levantaram enormes questões éticas, porque o próprio investigador foi acusado de torturar os voluntários. Portanto, isto também leva a esta questão. O que é surpreendente é que muitos destes voluntários disseram que até gostaram da experiência depois. Portanto, isto é perturbador, porque cerca de 80% desses voluntários disseram que até gostaram, tinham uma experiência positiva, e alguns até quiseram depois colaborar com o Milgram. Há agora umas versões modernas, mais éticas desta experiência, mas pronto, é um comentário. E eu que tem muito a ver com essa questão: será que qualquer um de nós seria capaz de torturar? É um comentário absolutamente pertinente e um bom exemplo prático do que uma pessoa pode ser levada a fazer, mesmo não tendo minimamente esse perfil de base. Era o que acontecia em Abu Ghraib, onde soldados perfeitamente normais, que até ali sempre tinham uma postura sem nada de censurável, de repente todos eles faziam aquilo já com uma normalidade e como se fosse uma coisa absolutamente natural e sem a menor consciência das atrocidades que estavam a cometer. Muito bem, pergunta final do Miguel leva-me a interrogação, porque o Eduardo vai ter que ir embora. E permito-me encerrar convocando a Ana Arendt, no ensaio sobre a tonalidade do mal, diz justamente estas duas coisas. Que nenhum de nós pode afirmar que é incapaz de fazer o que quer que seja, e diz que há coisas bem piores que a morte. Talvez as frases mais fortes da Ana Arendt no Einstein, em Jerusalém: há coisas piores que a morte, referindo justamente ao caráter inominável, insuportável da tortura. Portanto, muito obrigado por esta noite e muito obrigado a vós também por estarem.